Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa videoaula gratuita para o concurso de Teresina, Piauí. Primeiramente, já quero agradecer a cada um de vocês que está presente aqui, que confiou no nosso trabalho e espero alcançar a expectativa de vocês, beleza? Então, pessoal, o intuito dessa aula, primeiramente, é ajudar vocês a se organizarem na preparação dos seus estudos. A gente vai ler a parte do edital dos conteúdos programáticos, para ver o que essa banca pode cobrar nesse concurso. A gente organizou isso de uma maneira mais fácil, para quem nunca leu o edital, ter uma facilidade para poder entender o que a banca vai cobrar, né? A gente também criou um cronograma específico, montado ou direcionado, melhor dizendo, direcionado por esses conteúdos programáticos, para daí vocês terem uma direção do que vai ser estudado, do que você precisa de material para poder se preparar para essa prova. E depois nós vamos resolver algumas questões de bancas já conceituadas no país, e essas questões são direcionadas pelos conteúdos programáticos e também pelo nosso cronograma específico. Então, para começar, nós vamos ver como essa prova objetiva será organizada. Bom, serão aplicadas provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório a todos os cargos desse concurso, abrangendo os objetivos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos disposto no anexo 4 deste edital, conforme os quadros a seguir. E aqui está o quadro, pessoal, de como será organizada os conteúdos dessa prova. Então, na prova objetiva, as disciplinas serão língua portuguesa, raciocínio lógico, Estatuto dos Servidores do município de Teresina, Piauí, a Lei Municipal 2138 de 92, conhecimentos do SUS e conhecimentos específicos do cargo. Então, pessoal, nós vamos resolver questões nessa aula dos conhecimentos específicos do cargo. Mas para quem já é nosso aluno, nós temos no módulo 11 o módulo do SUS, com os conteúdos do SUS, e também nós temos um módulo específico com o professor Tiago Bastos, ensinando sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Teresina, Piauí. Então, as provas objetivas constarão de 60 questões com peso 2, conforme o subitem 7.1 deste edital. Reparem que em todos os conteúdos, em todas as disciplinas, essa banca deu peso 2. Algumas bancas costumam dar um peso maior para os conteúdos específicos do cargo, mas a IDECAM, ela cobrou peso 2 em tudo. E considerar-se-á classificado o candidato aos cargos que, cumulativamente, pontuar no mínimo 60 pontos na prova objetiva e não podendo obter nota igual a 0 em qualquer uma das disciplinas. Então, pessoal, para o candidato ser classificado na prova, ele precisa acertar no mínimo 60 pontos, ou seja, metade da prova. Mas com isso, ele não pode zerar nenhuma das disciplinas. Por exemplo, ele pode ter feito 80 pontos total na prova, mas se ele veio aqui no Estatuto dos Servidores Públicos e zerou, não acertou nenhuma questão, ele está desclassificado, tá? Então ele tem que acertar no mínimo, para se considerar classificado, ele tem que acertar no mínimo metade da prova, ou seja, 60 pontos, a prova total é 120, ele tem que fazer 60 pontos, né? Ou seja, acertar 30 questões, contando também que não zere nenhuma das disciplinas. Então vamos dar continuidade. Essa prova também, ela tem uma prova discursiva, que é uma prova de redação. A prova de redação de caráter eliminatório e classificatório para todos os candidatos será aplicada no mesmo dia e horário da prova objetiva, dentro do horário previsto deste edital. Então, pessoal, no mesmo horário que será realizada a prova objetiva, também terá a prova de redação, dentro das 5 horas de realização do concurso. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade, que constará de uma questão e consistirá na elaboração de texto dissertativo e argumentativo. Bom, para quem já fez o Enem, né? Texto dissertativo e argumentativo é o mesmo do Enem. Com o mínimo de 15 linhas e no máximo 25 linhas. Importante, pessoal, colocar dentro dessa quantidade de linhas especificadas, tá? As bancas costumam ser muito rígidas com isso.
ambos sem contar o título, com base em tema formulado pela banca examinadora. Então, é a banca que define o tema da redação, né? Somente será corrigida a prova de redação do candidato aprovado na prova objetiva e classificado em até 20 vezes o número de vagas imediatas previsto nesse edital, para cada modalidade de ampla concorrência e PCD, obedecidos os critérios de desempates aplicáveis disposto neste edital. Bom, agora nós vamos ler os conteúdos programáticos para a técnica radiologia, ou seja, o que essa banca pode cobrar dentro desse concurso, né? Eu separei ele, você vê que vai estar um pouco diferente, para quem leu o edital na íntegra, está um pouco diferente a organização, porque para facilitar o entendimento, eu separei pelas disciplinas, pelos conteúdos que a gente tem no nosso curso. Então, isso aí é para facilitar mesmo o entendimento de vocês. E para quem não é aluno também, fica tranquilo que dá para você saber onde você vai procurar esse tipo de conteúdo, né? Então, para o conteúdo de proteção radiológica, no nosso curso, que está disposto no módulo 10, a banca colocou no edital Portaria da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, número 453, de junho de 1998. Pessoal, embora a banca tenha colocado no edital a portaria 453, a 453 já foi revogada. Em 2019, ela foi revogada pela RDC 330, que também, por sua vez, foi revogada em 2022 pela RDC 611. Então, hoje, a lei vigente, a norma vigente, é a RDC 611. Podem estudar baseados em cima da RDC 611, tá? Porque o concurso ele tem que cobrar a norma vigente. Continuando, normas de radioproteção. Quais são essas normas de radioproteção? A própria RDC 611, a NR06, que é a NR que fala dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, e a norma da CENEM 3.01, que é a norma de diretrizes básicas de proteção radiológica. Vamos lá. Fundamentos de dosimetria e radiobiologia, efeitos biológicos da radiação. E agora no conteúdo de física, que no nosso curso está no módulo 2. Operação de equipamentos em radiologia, câmara escura, manipulação de filmes, chassis, ecrãs reveladores e fixadores, processadora de filmes e câmara clara. Já o conteúdo de posicionamento radiográfico, que no nosso curso está no módulo 5 e módulo 6, nós temos no edital seleção de exames, identificação, exames gerais e especializados em radiologia. Conteúdo de tomografia computadorizada, que no nosso curso está no módulo 8, e conteúdos de ressonância magnética, que no nosso curso está no módulo 9. No edital consta técnicas radiográficas em tomografia computadorizadas, bases físicas e tecnológicas aplicadas à ressonância magnética, protocolos de exames em tomografia computadorizada e ressonância magnética. Conteúdo de medicina nuclear, que no nosso curso está no módulo 11, o módulo com os PDFs de materiais complementares. Bases físicas e tecnológicas aplicadas à medicina nuclear. Protocolos de exames de medicina nuclear. Normas de radioproteção aplicadas à medicina nuclear. Contaminação radioativa. Fontes, prevenção e controle. Conteúdo de radiologia digital, que no nosso curso está no módulo 13. Processamento de imagens digitais, informática aplicada ao diagnóstico por imagem, processamento digital de imagens, ajuste para a qualidade das imagens, equipamentos utilizados no processamento de imagens digitais, técnicas de trabalho na produção das imagens digitais, protocolos de operação de equipamentos de aquisição de imagem e, por último, código de ética, que também está no nosso módulo 11. Código de ética dos profissionais da área de saúde, princípios gerais de segurança no trabalho, prevenção e causas de acidente de trabalho, princípios de ergonomia no trabalho, código e símbolos específicos de saúde e segurança no trabalho. E aí, pessoal, de acordo com o que está os conteúdos programáticos do edital, eu organizei esse cronograma preliminar. Por que cronograma preliminar? É um cronograma que eu baseei apenas em cima do que está
os conteúdos programáticos. No nosso curso, eu geralmente faço, além de eu analisar os conteúdos programáticos, eu pego todas as provas da Banca IDECAM, resolvo todas as questões específicas e daí a gente monta esse cronograma espelhado tanto nos conteúdos programáticos quanto no que aquela banca cobrou nos seus concursos. Que a gente tem uma base mais fidedigna do que será cobrado nesse concurso, entendeu? Então, para essa aula, nós baseamos apenas nos conteúdos programáticos. Então, dentre os conteúdos programáticos, nós organizamos o nosso cronograma da seguinte maneira. Na segunda-feira, vocês vão estudar posicionamento radiográfico, depois, mais uma vez de posicionamento radiográfico. Repare que posicionamento radiográfico é o conteúdo que eu mais coloquei, não porque a banca cobra mais esse conteúdo, tá? É porque é um conteúdo mais extenso mesmo. Então, você tem que dedicar um pouco de tempo a mais para poder absorver todo esse conteúdo. Mas isso não quer dizer que essa banca cobra mais os conteúdos de posicionamento radiográfico do que os outros conteúdos. Isso aí a gente só vai saber quando eu fizer o raio-x da banca. E para os alunos do nosso curso, eu coloco para eles resolverem algumas questões do nosso PDF de questões comentadas. Nós temos um PDF disponível para os alunos com 500 questões comentadas de concurso, mas para quem não é aluno, pode entrar nos sites que disponibilizam questões de concurso e resolvam questões, pessoal. É muito importante resolver questões. A aprovação no concurso, ela depende muito dessa repetição. Essa repetição te ajudará na sua aprovação. O concurso é prática, tem que praticar muita questão. Então, mesmo que você não seja aluno do nosso curso, entre nesses sites que disponibilizam questões de concurso, que disponibilizam provas de concursos anteriores e resolvam pelo menos a cada dia, resolvam pelo menos 10 questões. Aí resolve a questão. Se não sabe a resposta, aí sim você volta lá no seu material de estudo e confere, dá uma relida nesse material de estudo. E sempre tentem resolver questões do mesmo conteúdo que você estudou naquele dia, entendeu? E aqui eu coloquei as disciplinas também que não são dos conteúdos específicos, para poder direcionar mesmo, poder só ajudar a organização do dia a dia de estudo, né? Então, na segunda-feira, a gente termina estudando um conteúdo de disciplina de português. Na terça-feira, vocês vão estudar física, proteção radiológica, vão resolver questões, podem resolver até 5 questões de física e 5 de proteção, e estudar também o raciocínio lógico matemático. Quarta-feira, Código de Ética dos Profissionais de Radiologia, Medicina Nuclear, e 5 questões de Medicina Nuclear e 5 questões do Código de Ética Profissional. E terminamos o dia com o conteúdo de SUS. Na quinta-feira, vocês vão estudar tomografia computadorizada, ressonância magnética, resolver questões de ressonância e tomografia e também assistir às aulas de legislação municipal, ou seja, a aula de legislação do Estatuto dos Servidores, ou ler o conteúdo do Estatuto dos Servidores de Teresina. Na sexta-feira, vocês vão estudar mais uma vez o conteúdo de posicionamento radiográfico, conteúdo de radiologia digital, resolver questões de posicionamento e radiologia digital e terminar estudando mais uma vez o conteúdo de português, que das disciplinas fora dos conteúdos específicos é a disciplina com maior conteúdo, com conteúdo mais extenso. No sábado, eu sempre estimulo os alunos, a quem é aluno do nosso curso, né, a gente tem um caderno com vários simulados das bancas de cada concurso. Mas para quem não é aluno do nosso curso, pode pegar mais questões, tá? Pode baixar questões, provas anteriores da própria IDECAM. Você acha sites que disponibilizam essas provas online, vocês baixam essas provas, resolvam essas provas. Na parte da tarde, vocês façam a correção dessas provas, tá? Confiram os gabaritos dessa prova, e o que você errou, você vai e dá uma relida no material que vocês têm, tá? No domingo, eu sempre deixo opcional. Se o aluno tem condições, se não for atrapalhar na sua rotina de estudo, fazer uma revisão do conteúdo, beleza, é válido. Qualquer conteúdo a mais que você absorver é válido. Agora, se já está maçante, já tem uma rotina de estudo muito puxada, aí vale a pena dar uma descansada no domingo, né? E agora, como eu disse, nós vamos resolver algumas questões das principais bancas do país, direcionado pelos conteúdos programáticos que serão cobrados neste concurso. Então, sem mais enrolação, bora para a questão.
Questão da banca IBFC, prova da SESAC, Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Acre, de 2022. Na rotina de abdômen agudo, realizamos a incidência decúbito lateral esquerdo quando o paciente não consegue ficar em ortostática. Assinale a alternativa correta diante da necessidade de ser o decúbito lateral esquerdo. Então, pessoal, nessa questão, ele está afirmando que quando o paciente não consegue ficar em ortostática, devemos posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo. A pergunta é, por que ser um decúbito lateral esquerdo? Por que não o direito? Vamos às nossas alternativas. A alternativa A. A posição em decúbito lateral esquerdo possibilita uma melhor visualização do ar intraperitoneal livre na área do pâncreas, no abdômen superior direito, longe da bolha gástrica. B. A posição em decúbito lateral esquerdo possibilita uma melhor visualização do ar intraperitoneal livre na área do fígado, no abdômen superior esquerdo, longe da bolha gástrica. C. A posição em decúbito lateral esquerdo possibilita uma melhor visualização do ar intraperitoneal livre na área do fígado, no abdômen superior direito, longe da bolha gástrica. Ou alternativa D. A posição em decúbito lateral esquerdo possibilita uma melhor visualização do ar intraperitoneal livre na área do fígado, no abdômen superior esquerdo, longe do baço. Pessoal, a resposta dessa questão é a alternativa C. A posição em decúbito lateral esquerdo, ela possibilita uma melhor visualização do ar intraperitoneal livre na área do fígado, gravem isso aqui, na área do fígado, no abdômen superior direito, longe da bolha gástrica. Primeiro, nós vamos entender como é realizada a rotina de abdômen agudo, que é uma das incidências, uma das rotinas muito cobradas em concursos, tá? Então, na realização de uma rotina de abdômen agudo, são realizadas 3 incidências: tórax PA ortostático, abdômen AP ortostático e abdômen AP em decúbito dorsal. Essa sequência: tórax PA ortostático, abdômen AP ortostático e o abdômen decúbito dorsal. Em casos em que o paciente não consiga ficar em ortostase ou em pé, é realizada uma incidência especial, a incidência AP em decúbito lateral esquerdo com raios horizontais, exatamente como está no enunciado da nossa questão. Agora vem a resolução da nossa questão. Por enquanto, nós entendemos o que é a rotina de abdômen agudo. No AP de abdômen decúbito lateral, o posicionamento desse paciente será, óbvio, em decúbito lateral esquerdo, braços elevados, próximos ou acima da cabeça e joelhos parcialmente fletidos, exatamente como está esse posicionamento do paciente. E agora está a nossa resposta. O decúbito lateral esquerdo visualiza melhor o ar intraperitoneal livre na área hepática, ou seja, na área do fígado, no abdômen superior direito, por estar longe da bolha gasosa gástrica. Então, pessoal, o ato de ser um decúbito lateral esquerdo, o paciente fica com o lado esquerdo para baixo. Isso proporciona com que o fígado, que é do lado direito, fique para cima. Logo, o ar intraperitoneal hepático fica no abdômen superior. Questão da Universidade Federal de Santa Catarina, de 2022. A banca é a própria universidade mesmo. Sobre a incidência AP axial de crânio, método de Towne, assinale a alternativa correta. Também muito cobrado em concurso. Talvez a incidência de crânio mais cobrada, né?
Vamos lá. Alternativa A. São estruturas mostradas: osso frontal, crista galli, condutos auditivos internos, seios frontais e células etimoidais anteriores, cristas petrosas, asas maiores e menores do esfenoide e dorso da sela. Alternativa B. Deve-se fazer a radiografia com o paciente em posição ortostática ou em decúbito ventral. Alternativa C. A angulação correta do raio central projetará o dorso da cela túrcica no interior do fôramen magno. Alternativa D. Deve-se angular o raio central 37 graus cefálicos em direção à linha órbito-meatal, ALOM, ou 30 graus cefálico em direção à linha infraórbito-meatal, a LION. Ou alternativa E, deve-se centralizar o raio central no plano médio sagital, 2,5 polegadas abaixo da glabela. Então, pessoal, está pedindo para a gente relacionar a alternativa correta com relação ao método de Towne. Então, a nossa resposta será a alternativa A. A angulação correta do raio central projetará o dorso da cela túrcica no interior do fôramen magno. Então, vamos ver as características da incidência de crânio axial método de Towne. A alternativa correta, que foi a letra C, ela falou da anatomia demonstrada. Então, entre a anatomia demonstrada, temos o osso occipital, pirâmides petrosas e fôramen magno são demonstrados, como, aí está a nossa resposta, o dorso da cela túrcica e clinoides posteriores visualizado na sombra, ou seja, no interior do fôramen magno, exatamente como está na nossa resposta e como podemos ver nessa imagem radiográfica. Aqui, ó, os processos clinoides posteriores e o dorso da cela túrcica, que é citado na resposta da questão, eles são projetados dentro do fôramen magno. Então vamos ver o posicionamento desse paciente. O posicionamento é ortostático ou decúbito dorsal, pressionar o queixo trazendo ALOM perpendicularmente ao receptor de imagem. O raio central terá angulação de 30 graus caudais ALOM, ou seja, em direção a LOM, ou 37 graus caudais a LION, linha infraórbito meatal, direcionado 6 centímetros acima da glabela, distância foco-receptor ou distância foco-filme, 1 metro. Pessoal, e nessas questões de posicionamento radiológico, o que as bancas geralmente cobram, o que a gente deve estudar? Bom, vocês podem estudar a nomenclatura das incidências, né? Método de Towne, método de Caldwell. Vocês podem estudar a angulação do raio central. Isso aqui é muito cobrado, a angulação do raio central. E onde esse raio central incide. Vocês podem estudar para qual região é aquela incidência. Por exemplo, um método de Towne é para a região de crânio. As bancas podem perguntar qual incidência abaixo a incidência de crânio. Opção A, método de Towne. Opção B, método de Ferguson. E dar vários nomes e perguntar qual região está relacionada àquela incidência. Qual a indicação para aquela incidência. Óbvio que vocês vão estudar mais coisas, mas isso aí é só uma indicação do que geralmente se cobra, né, nos concursos. Questão da Banca FURB 2023. É correto afirmar que o tubo de raio-x é a fonte geradora de radiação X. É formado por um envoltório de vidro que contém no seu interior ambiente a vácuo e alternativa A, 4 polos, alternativa B, 1 polo, alternativa C, 5 polos, D, 3 polos, ou alternativa E, 2 polos. Então, pessoal, como nós já sabemos, um tubo de raio-x, uma ampola de raio-x, é formada por 2 polos, que são o cátodo e o ânodo, polo positivo e polo negativo. Então vamos à nossa resposta. Uma ampola de raio-x é um tubo de vácuo
onde a energia elétrica é convertida em raio-x. A ampola de raio-x é feita de vidro ou de quartzo, contém duas placas metálicas ligadas a uma fonte de tensão elétrica. Aí está a nossa resposta, pessoal. O cátodo é uma placa ligada ao polo negativo e a placa ligada ao polo positivo é o ânodo. Então, nós temos dois polos. O cátodo, polo negativo, e o ânodo, polo positivo. O vácuo na ampola evita a redução da velocidade do deslocamento dos elétrons do cátodo para o ânodo. Também evita a oxidação do tubo. E aí nós temos, pessoal, uma imagem de uma ampola onde nós visualizamos esses dois polos. O cátodo, que é o polo negativo, junto com a capa focalizadora aqui, ou copo de focagem, e o disco anódico ou pista anódica do ânodo, que é o polo positivo. Outra coisa que nós podemos falar sobre a ampola de raio-x é que a ampola de raio-x ela fica dentro do cabeçote e é mergulhada nesse óleo refrigerante, que o próprio nome já diz, óleo refrigerante, para resfriar a ampola, evitar o superaquecimento desse tubo. Aproveitando, pessoal, quero dar uma dica no que estudar nesse tipo de questão, né? Questão de física, de componentes e equipamentos. Vocês podem estudar os componentes internos da ampola, cátodo, o ânodo, o seu funcionamento, suas características, equipamentos e seus componentes, por exemplo, um equipamento fixo, quais os componentes desse equipamento, a função de cada componente. Processadora, vocês podem estudar as etapas do processamento manual e automático, isso cai muito. E aproveitando, falando de processadora, vocês podem estudar também os componentes químicos, tanto do revelador quanto do fixador, a produção de raio-x e seus fatores de exposição, KV, MA, MAS. Isso é só uma dica básica mesmo para direcionar vocês, beleza? Questão da Banca Selecom de 2023. Desenvolvida pelo Dr. Gustav Buck, a grade antidifusora é um dispositivo responsável por filtrar a radiação espalhada inútil à formação da imagem. Revisada pelo Dr. Hollis Potter, a grade ganhou movimento lateral, o que resolve a sombra do gradeado que se formava sobre a imagem. A partir de então, o dispositivo passou a ser chamado de grade Potter-Buck. O fenômeno causador do espalhamento dos raios-x é chamado de efeito, pessoal. Isso é muito comum nas questões. A questão tem um enunciado, essa aqui até que nem é tão grande, mas um enunciado falando de uma determinada coisa, e quando a pergunta é feita, ela não é feita diretamente sobre o que está sendo dito no enunciado. Por exemplo, aqui a banca, ela está falando da grade antidifusora, mas a pergunta não é sobre a grade antidifusora, e sim o fenômeno que causa o espalhamento que a grade antidifusora absorve, né? Então, esse fenômeno é chamado efeito alternativa A, piezoelétrico, B, termiônico, C, Compton ou D, Auger. A nossa resposta será a alternativa C, efeito Compton. Então vamos entender o que é o efeito Compton. No efeito Compton, a radiação X incidente interage com um elétron de uma camada externa e o ejeta, deixando o átomo ionizado. Então, no efeito Compton, a radiação ela arranca o elétron da camada mais externa do átomo. O elétron ejetado é chamado de elétron Compton ou elétron secundário. Aqui já está o nome, elétron secundário, radiação secundária, radiação espalhada. O fóton incidente vai em direção ao elétron do átomo e transfere parte de sua energia, havendo assim uma ionização do átomo
que resulta no fóton espalhado. Essa radiação espalhada é responsável pela diminuição da qualidade da imagem, causando borramento e diminuindo o contraste radiográfico. Ela também é responsável pelas doses que os profissionais das técnicas radiográficas tomam devido à sua ocupação. Então, pessoal, resumindo sobre efeito Compton, quando se fala em efeito Compton, vocês vão sempre relacionar a um fenômeno responsável por causar a radiação secundária. Como que ele faz isso? Arrancando o elétron da camada mais externa do átomo. E radiação secundária é o mesmo que radiação espalhada. E a grade antidifusora é o mecanismo que absorve essa radiação secundária, absorve essa radiação espalhada. E nesse tipo de questão, pessoal, o que além do efeito Compton a gente pode estudar? Vocês podem estudar efeito fotoelétrico, efeito anódico, raio-x característicos, raio-x de freamento, que é o mesmo que Bremsstrahlung, e pode estudar também densidade óptica, entre outros, né? Questão da banca IDESG de 2023. A radiação provoca efeitos deletérios ao organismo, independentemente da quantidade de exposição. Os efeitos biológicos das radiações ionizantes podem ser estocásticos ou determinísticos. Assinale a alternativa que se refere a uma das características dos efeitos estocásticos. Alternativa A. O aumento da dose somente aumenta a probabilidade e não a severidade do dano. B. As alterações são somáticas. C. Levam à morte celular. Ou alternativa D. Existe uma relação previsível entre a dose e a dimensão do dano esperado. A nossa resposta será a alternativa A. O aumento da dose somente aumenta a probabilidade e não a severidade do dano. Então vamos aprender as principais diferenças entre efeitos estocásticos e efeitos determinísticos. Efeitos estocásticos são efeitos em que a probabilidade de ocorrência é proporcional à dose de radiação recebida, sem a existência de um limiar. Isso significa que doses pequenas, abaixo dos limites estabelecidos por normas e recomendações de proteção radiológica, podem induzir a tais efeitos. Isso quer dizer, pessoal, que no efeito estocástico existe a probabilidade de ocorrência. Não é a certeza que vai acontecer, não é a certeza que tomando aquela dose de radiação vai acontecer determinado dano à célula ou ao organismo de quem recebeu aquela dose. A gente até popularmente chama de efeito probabilístico, porque existe a probabilidade, não a certeza de que vai acontecer algum dano. E não existe um limiar de dose. O que significa isso? Limiar significa um limite. Não existe aquela dose que, se você alcançou aquele limite, vai sim ocorrer um determinado dano à célula. E também causam modificação celular. E aqui está a nossa resposta. O aumento da dose somente aumenta a probabilidade e não a severidade do dano. E agora os efeitos determinísticos. Os efeitos determinísticos, por sua vez, levam à morte celular. O efeito estocástico causa uma modificação na célula. Já o efeito determinístico, ele leva à morte celular. São produzidos por doses elevadas, onde a gravidade do dano aumenta com a dose recebida. O dano não é provável, é previsível e existe um limiar de dose. Então, no efeito determinístico, existe sim esse limiar de dose. De acordo com que vai aumentando a dose, a gravidade do dano vai aumentando, o nível do dano vai aumentando. E a probabilidade de ocorrência e a severidade do dano estão diretamente relacionadas com o aumento da dose. Bom, essa tabela que eu fiz, ela resume bem as características dos efeitos estocásticos
e dos efeitos determinísticos. Se você entender essa tabela, não precisa nem de você decorar, se você entender essa tabela aqui, provavelmente você vai conseguir resolver qualquer questão relacionada a efeitos estocásticos e efeitos determinísticos. Vamos lá. Vamos comparar os dois. Efeitos estocásticos causam modificação celular. Efeitos determinísticos levam à morte celular. Nos efeitos estocásticos, não existe um linear de dose. Já nos efeitos determinísticos, existe um linear de dose. Nos efeitos estocásticos, o aumento da dose somente aumenta a probabilidade e não a severidade do dano. Já nos efeitos determinísticos, a gravidade do dano aumenta com o aumento da dose recebida. Questão da prova da Prefeitura de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, banca Instituto Consulplan, prova de 2023. Em agosto de 1988, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM, aprovou a norma que dispõe sobre as diretrizes básicas de radioproteção, em substituição à NBPR de 1973, que se fundamenta no conceito de detrimento introduzido pela ICRP 26, ou seja, no fato de que qualquer dose, por menor que seja, está associada à probabilidade de ocorrência de danos, efeitos estocásticos, e adota 3 princípios básicos. Analise-os. Uma questãozinha, pessoal, de proteção radiológica, falando do quê? Dos princípios, dos 3 princípios básicos de radioproteção. Então vamos lá. No item 1, temos o espaço e seguindo, as exposições devem ser tão reduzidas quanto razoavelmente exequível, princípio ALARA, considerando fatores sociais e econômicos. No segundo item, para preenchermos, diz que qualquer atividade envolvendo a radiação ou exposição deve ser justificada em relação a outras alternativas e produzir um benefício líquido para a sociedade. E a última lacuna que devemos preencher diz: doses individuais de trabalhadores e indivíduos do público não deverão exceder os limites anuais de dose estabelecidos pela CNEM ou CNEM, em particular 50 milissieverts ou 5 rens para trabalhadores e 1 milisievert ou 100 ren para indivíduo do público. Continuando, assinale a alternativa que apresenta os princípios que completam corretamente e sequencialmente as afirmativas anteriores. Alternativa A. No item 1, otimização. 2, justificação. 3, limitação de dose individual. Na B, no item 1, limitação da dose individual. No 2, otimização. No 3, justificação. Alternativa C. Item 1, justificação. Item 2, otimização. Item 3, limitação da dose individual. Ou alternativa D. Item 1, limitação da dose individual. 2, justificação. Ou 3, otimização. Bom, pessoal, reparem que as respostas elas são os mesmos princípios, ou seja, a gente sabe que são esses 3 princípios. Agora a gente só tem que colocar na ordem sequencial, que é o que está pedindo a questão. Antes de preenchermos as lacunas, vamos entender o que são esses 3 princípios. Princípios de proteção radiológica. A exposição de indivíduos à radiação ionizante, quer seja enquanto paciente num ato médico ou como trabalhador responsável pela sua realização, rege-se no âmbito de um quadro regulamentar internacional por 3 princípios fundamentais, que são justificação, otimização e limitação de dose individual. Então vamos entender cada princípio desse individualmente. O princípio da justificação diz que nenhuma prática que envolva a exposição à radiação ionizante deve ser adotada a não ser
que o benefício resultante para os indivíduos expostos ou para a sociedade seja maior que o detrimento causado, ou seja, o benefício da utilização de uma prática radiológica, ele tem que ser maior do que o dano causado à sociedade ou ao indivíduo que está sendo exposto. O princípio da otimização diz que cada prática deve garantir que a exposição dos indivíduos seja tão baixa quanto razoavelmente atingível ou razoavelmente exequível, tendo em conta fatores econômicos e sociais, normalmente designado por princípio ALARA. Pessoal, toda vez que vocês ouvirem falar em otimização, sempre associem a princípio ALARA e doses tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. E já o princípio da limitação de dose individual, o próprio nome já diz. A exposição dos indivíduos devem ser sempre mantidas abaixo dos níveis estabelecidos. Esses níveis são estabelecidos por normas de cada país. Então, agora que nós já entendemos os 3 princípios, o que significa cada um desses princípios, vamos preencher as nossas lacunas. No item 1, as exposições devem ser tão reduzidas quanto razoavelmente exequível, princípio ALARA. Falou em princípio ALARA, falou em doses reduzidas, o quanto razoavelmente exequíveis, falamos de otimização. No item 2, qualquer atividade envolvendo a radiação ou exposição deve ser justificada. Aqui já deu a deixa para a gente responder. É em relação a outras alternativas e produzir um benefício líquido à sociedade. Então, se é justificada, se deve ser justificada, é o princípio da justificação. E, por último, doses individuais de trabalhadores e indivíduos do público não deverão exceder os limites anuais de doses estabelecidos pela CINEM ou CNEM, que é a limitação de dose individual. Então, pessoal, com isso, a nossa resposta será a alternativa A. Pela ordem, otimização no item 1, item 2, justificação e item 3, limitação da dose individual. Outra coisa que eu queria alertar a vocês, que além dos princípios de radioproteção, muito cobrado também no conteúdo de proteção radiológica, são os fatores ou parâmetros de radioproteção. Como sabemos, os princípios de radioproteção são 3, otimização, justificação e limitação de dose, e os fatores ou parâmetros de radioproteção também são 3, tempo, distância e blindagem. Então, quanto menor o tempo, menor a exposição, menor a dose recebida pelo indivíduo, quanto maior essa distância, menor será a dose absorvida ou recebida pelo indivíduo, e quanto mais efetiva é essa blindagem. Isso vai variar da espessura da blindagem e do tipo de material, do número atômico desse material. Então, quanto mais efetiva é essa blindagem, menor será a dose recebida por esse indivíduo. Pessoal, e nas questões de proteção radiológica, além do que a gente já viu aí, a gente pode estudar também os efeitos biológicos das radiações, que são efeitos estocásticos, efeitos determinísticos, efeitos imediatos e tardios, somáticos e genéticos ou hereditários, mas os mais cobrados são os efeitos estocásticos e determinísticos. Podemos estudar também limitação de dose, a tabela de limitação de dose, né? E o principal que rege toda a proteção radiológica, que são essas 3 normas. A norma CNEM 3.01 de diretrizes básicas de proteção radiológica, essa é a norma mãe. Eu falo que essa é a norma mãe da proteção radiológica. A RDC 611 da Anvisa também. E também a NR06, que é a norma que fala sobre os EPIs, os equipamentos de proteção individual, né? Como aventais de chumbo, protetor de tireoide, entre outros.
Agora uma questão de medicina nuclear. Questão da FUNESP, prova da EBSERH 2020. Radionuclídeo indicado para um exame de cintilografia óssea é o alternativa A, galho 67, B, tecnécio 99, C, talho 201, D, iodo 123 ou alternativa E, flúor 18. Bom, pessoal, o radionuclídeo utilizado na cintilografia óssea é o radionuclídeo mais utilizado na medicina nuclear, que é o tecnécio 99. Como podemos ver, um dos elementos químicos radioativos mais utilizados nos exames em medicina nuclear é o tecnécio 99M e pode ser utilizado em exames. Aí está a nossa resposta. Dos ossos, do cérebro, do miocárdio, da tireoide, dos pulmões e outros. Então, o tecnécio é utilizado em cintilografia óssea, cintilografia do cérebro, a cintilografia do coração, que é a cintilografia do miocárdio, que é o músculo do coração, cintilografia da tireoide, dos pulmões e outros. O tecnésio é, sem dúvida, o radioisótopo que reúne as melhores características físicas para a obtenção de imagens em medicina nuclear. Pode estar prontamente disponível de forma conveniente através de um gerador de molibdênio 99, a um custo reduzido, e tem meia-vida física de apenas 6 horas e a emissão energética predominante no seu processo de decaimento é de 140 kevs, 88%. Pessoal, isso aqui também é muito importante vocês decorarem. É muito comum perguntar qual é a meia-vida física do tecnécio, que são de 6 horas, e também a emissão energética nesse decaimento de meia-vida, que é de 140 kevs. Banca FGV 2021. O sistema responsável pelo gerenciamento das tarefas administrativas de um serviço de radiologia, gravem isso aqui, serviço de radiologia, com agendamento dos exames, elaboração dos laudos e controle dos exames radiológicos, é denominado alternativa A, PACS, B, DICOM, C, RIS, iniciando com H, D, RIS, iniciando com R, ou alternativa E, Workstation. A nossa resposta, pessoal, será a alternativa D, RIS, iniciando com R. Então vamos entender um pouco do sistema RIS. Sistema RIS é um sistema de informação de radiologia. O RIS é um software completo com funcionalidade que envolvem o cadastro de pacientes, agendamento de consultas, filtro de informações e controle administrativo. A função do sistema RIS é controlar todos os processos administrativos que envolvem um bom funcionamento de um centro diagnóstico. Por meio dele, dá para controlar todos os fluxos de atividades que ocorrem dentro de um centro diagnóstico: recepção, atendimento, agendamento, paciente, diagnóstico e laudo. Então, pessoal, toda vez que falar em sistema RIS iniciando com R, sempre relacione a palavra radiologia ou radiodiagnóstico. E essa vai ser a principal diferença entre o sistema RIS iniciando com R e o sistema RIS iniciando com H. O sistema RIS iniciando com H, você vai sempre relacionar a palavra hospital ou sistema hospitalar. Então vamos entender também o que significa as outras opções. Bom, o PACS é um sistema de comunicação e arquivamento de imagens. DICOM é um protocolo criado com a finalidade de padronizar a formatação das imagens diagnósticas, ou seja, o DICOM é um formato de imagem diagnóstica, um padrão de formato de imagens. E aqui, como eu falei, o sistema RIS iniciando com H é um sistema de informações hospitalares. Então, mais uma vez, lembrando, quando relacionar sistema RIS com H, então relacione sempre a primeira letra da sigla, H a hospitalares e o R a radiologia.
E por último, Workstation é a estação de trabalho, é onde a gente manipula as imagens antes de enviar para o PAX. Questão da banca IBFC, prova de 2023. Sobre os princípios básicos da tomografia computadorizada, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O pitch é uma razão entre a largura da janela e a espessura do corte. Alternativa B. O pitch é uma razão entre a velocidade da mesa e a espessura do corte. C. O pitch é uma razão entre os detectores e a espessura do corte. D. O pitch é uma razão entre a velocidade na mesa e o coeficiente linear de atenuação. Ou, alternativa E, o pitch é uma razão entre os detectores e a escala de Hounsfield. Pessoal, não confundam pitch com pixel. O pixel é a menor unidade de uma imagem digital. E já o pitch é a razão entre a velocidade na mesa e a espessura do corte. Então vamos entender melhor o que é pitch. O pitch é um parâmetro aplicável em equipamentos de tomografia computadorizada helicoidal e é definido como a razão entre o deslocamento ou a razão entre a velocidade da mesa e a espessura de corte durante uma rotação de 360 graus, exatamente como vemos na imagem. É muito importante isso aqui, pessoal. Quanto maior essa relação, ou seja, quanto maior for o pitch, menor o tempo de exame, menos exposição aos raios-x esse paciente terá, porém, menos qualidade na imagem nós teremos. E com relação, pessoal, à tomografia computadorizada, o que mais a gente deve estudar? O que as bancas podem cobrar em suas questões? Então, vale a pena estudar os componentes do equipamento de tomografia computadorizada, a geração desses equipamentos, escala de Hounsfield, os protocolos de exames de tomografia computadorizada e os artefatos em tomografia computadorizada. Tudo isso aqui, pessoal, podem ser temas de questões que as bancas podem cobrar em suas provas. Questão da banca Cotec, Fadenor, prova da Prefeitura de Vargem da Lapa, Minas Gerais, de 2024. Ela também foi cobrada pela mesma banca Cotec Fadenor na prova da Prefeitura de São Francisco, de Minas Gerais, em 2023. Então, repare que essa questão foi utilizada em duas provas consecutivas por essa banca, em 2 anos consecutivos. Isso aí também é muito comum das bancas, tá? Algumas bancas utilizam a mesma questão ou, às vezes, simplesmente modificam a maneira de cobrar a questão, mas cobram o mesmo conteúdo. Por isso é muito importante a gente estudar por provas anteriores, a gente fazer essa relação, tanto do conteúdo teórico, quanto a análise dessas bancas com a resolução das questões de provas anteriores. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta as energias necessárias para a aquisição da imagem de ressonância magnética. Alternativa A, fótons de raio-x e radiofrequência. B, fótons de raio-x e campo magnético. C, campo magnético e radiofrequência. D, campo magnético e campo elétrico. Ou alternativa E, campo magnético e campo fotoelétrico. Pessoal, nós já sabemos que a ressonância magnética não utiliza radiação. Então, de cara, nós já podemos cortar a alternativa A e a alternativa B. Nos resta apenas C, D e E. Então, as energias necessárias para a aquisição de uma imagem de ressonância magnética é a alternativa C, o campo magnético e radiofrequência. Então, de cara, aqui já está a nossa resposta. A ressonância magnética produz imagens de cortes finos de tecidos utilizados com um campo magnético e ondas de radiofrequência. Os prótons no interior dos tecidos giram para produzir pequenos campos magnéticos que são alinhados.
A aplicação de um pulso de radiofrequência causa alinhamento momentâneo dos eixos de muitos prótons contra o campo em um estado de alta energia. Após o pulso, os prótons relaxam de volta ao seu estado inicial. A magnitude e a taxa de liberação de energia que ocorre na volta ao alinhamento inicial são registrados por uma bobina instalada dentro do dispositivo de ressonância magnética. Algoritmos de computadores analisam esses sinais e produzem imagens anatômicas detalhadas. Então, pessoal, isso aqui nada mais é que um resumo do processo de aquisição de uma imagem em ressonância magnética. E aqui nós temos um exemplo de uma imagem do crânio, de um corte sagital em ressonância magnética, e aqui uma imagem do joelho também de um corte sagital. E em ressonância magnética, pessoal, o que nós podemos estudar? Bom, é muito comum as bancas cobrarem também em suas questões componentes do equipamento de ressonância magnética, princípios físicos da ressonância magnética, sequências de pulso em ressonância magnética, protocolos de exames de ressonância magnética e artefatos em ressonância magnética. Sei, pessoal, que a gente está estudando muito conteúdo nessa aula. A gente já conseguiu estudar posicionamento radiográfico, radiografia digital, física das radiações, medicina nuclear, ressonância, tomografia, mas isso aí é apenas a ponta do iceberg. Se você me perguntar se só com essa aula você consegue ser aprovado no concurso de Teresina Piauí, eu vou te responder que infelizmente não. Eu sei que nessa aula a gente já aprendeu muita coisa, a gente já teve noção de muito conteúdo, mas como eu disse, isso aí é a ponta do iceberg. Um concurso, ele exige muito mais do aluno, mas a intenção dessa aula, ela é direcionar vocês, ela mostrar para vocês um caminho para vocês se prepararem. Mas agora, se você quer um material completo, com todos os conteúdos que vocês precisam para esse concurso, aí vocês necessitam do nosso curso preparatório para concursos Radiologia Intensivo. O nosso preparatório era composto por 13 módulos específicos com mais de 90 aulas. Nós fazemos as análises das principais bancas do país, questões comentadas, testes de fixação online e ainda tem um certificado de conclusão de 80 horas. E o nosso diferencial é o raio-x da banca, que é onde eu faço a análise das principais bancas do país, quando eu pego todas as provas de uma determinada banca, por exemplo, a IDECAM, eu pego todas as provas da IDECAM, resolvi todas as questões específicas e com isso eu montei um gráfico de relevância de conteúdos. Esse gráfico nos mostra a porcentagem que a banca cobra de cada conteúdo. Com isso a gente consegue saber quais os conteúdos aquela banca cobra e quais ela mais cobra. E assim eu monto um cronograma específico para aquele concurso. E o nosso cronograma é um pouco diferente desse cronograma que eu passei no início da aula. O cronograma que eu passei no início da aula é um cronograma preliminar, serve como direcionamento, mas esse cronograma do raio-x da banca é um cronograma mais completo, que eu faço um espelhamento da análise do edital e também da resolução das questões anteriores daquela banca. Então a gente consegue montar um cronograma mais específico e isso dá mais direcionamento para o aluno e também otimiza o seu tempo de estudo, porque ele não perde tempo estudando algo que não vai cair. Ele só estuda exatamente o que aquela banca cobra nos seus concursos. E o nosso time, pessoal, é formado, além de mim, que sou tecnólogo, sou concursado federal há mais de 15 anos, também é formado pelo professor Jean Miranda, que também é tecnólogo, pós-graduado, especialista em ressonância magnética e tomografia computadorizada, e o professor Tiago Basso, que é especialista em legislação municipal, ele que está ministrando a aula da Lei Municipal 2138 de 92, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Teresina, Piauí. Então, pessoal, nosso time é formado por professores altamente qualificados, professores experientes, tanto na vivência do serviço de radiologia, quanto também experientes em concursos públicos. Isso para levar até vocês um conteúdo de alta qualidade para transformar o seu sonho da aprovação em um concurso público em uma realidade totalmente alcançável. E com isso, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero muito que eu tenha conseguido
ajudar vocês a dar uma direção nos estudos para essa prova de Teresina, Piauí. Se caso precisar de alguma ajuda ou ficarem com alguma dúvida, podem enviar uma mensagem para esse número aí que está aparecendo na tela, que eu responderei vocês pessoalmente, tá? Um abraço, fiquem com Deus e boa prova para todos.